E aí, Rafael, tudo bem? Tudo beleza, Letieri? Que bom, Tranquilo. cara. Bom estar aqui Ah, contigo. Antes com- de eu te apresentar, hoje já está com 36 pessoas, né? A gente mal entrou, rapaz, mas tu vê só. Maravilha. Que bacana. Deixa eu só passar um videozinho, então. Enquanto isso, quando o Vamos pessoal vai lá. entrando aí. Decisões acontecem o tempo todo, e a minha existência depende de cada uma delas. Os erros virão aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão. Que bacana esse vídeo. Viu, cara? Dava para ouvir bem, Ótimo. Rafael? Tudo tranquilo. Maravilha. Que bom. Tudo ok? Luz ok? Luz ok, tudo em Álcool ordem. gel ok? Álcool gel Você ok. ok? Estamos em casa, então as proteções podem ser dispensadas. Bacana, cara, que bom. Muito bom te receber aqui. Vamos aguardar só um minutinho, enquanto o pessoal conecta, para a gente já começar. O vídeo que eu passei, você escutou bem? Saiu, parece com um delay no áudio, né? Não, tudo em ordem. Para mim, tudo em ordem aqui. Ah, legal. Deixa eu passar ele de novo aqui. Decisões acontecem o tempo todo, e a minha existência depende de cada uma delas. Os erros virão aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão. Que bacana. Bacana. Vamos então conversando aqui enquanto o pessoal vai entrando. Primeiramente, quero te agradecer, Rafael, pela disponibilidade de você estar aqui conosco participando desse webinar. Tá? É muito bom para nós da manutenção, uma pessoa com know-how que nem você, com experiência que nem você. Eu acho que esse é o intuito do webinar, né? Compartilhar informações, conteúdo, né? E eu tenho certeza que com a sua experiência, você vai enriquecer aí os nossos espectadores aí que estão participando conosco, tá? E a ideia é essa mesmo, é compartilhar experiência, né, maturidade para a área de manutenção. Meu muito obrigado para ti, tá? Antes de eu abrir a palavra para você, quero agradecer também às pessoas que estão conectando, que sejam todos muito bem-vindos nesse webinar. Esse webinar acontece todo mês, tá? Pela ITSS Tecnologia. Estamos aqui todo mês falando de um assunto, algum conteúdo que possa enriquecer, que possa compartilhar experiência com todos, tá? Eu gostaria que no decorrer do webinar, ou no final, vocês dessem algumas sugestões de conteúdo, de tema, para que a gente possa compartilhar, né? Já intimei o Lupercio é um cliente nosso da BioPaper, ele está nos escutando, tem certeza disso, então ele está intimado a fazer um webinar com a gente também, tá bom? Então, só para começar, antes de apresentar o Rafael, eu conheci o Rafael no LinkedIn, tá? E o que me chamou a atenção no Rafael foi as suas postagens no LinkedIn. Eu disse, que legal, cara, esse cara tem uma pegada bacana de conteúdo, né? Deixa eu conhecer mais. Eu comecei a seguir,
comecei a trocar algumas ideias pelas mensagens no LinkedIn, e aí eu, né, conectei ele e disse, cara, esse cara eu preciso fazer um webinar com ele. Esse cara tem um conteúdo bacana, conhece muito, eu acho que ele pode agregar valor aí para todos nós, né? E para começar, Rafael, eu gostaria de iniciar com uma frase, antes de te apresentar, uma frase que me chamou muita atenção quando eu estava na Skin Cariol. Um antigo gestor falou para mim assim, ó, não importa quem fala, importa o que fala, né? Então, essa é a pegada que nós da ITCS queremos trazer para cá para esse webinar. Não importa quem está falando, e sim o que está falando, né? Então, seja muito bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, e, por favor, se apresente, fique à vontade agora. Maravilha, então, Letieri, eu agradeço a você, a ITSS, pelo convite. É uma grande satisfação também de falar, primeiro, de manutenção, gestão de manutenção industrial. É um assunto que eu sou apaixonado, e mais especificamente esse tema que a gente escolheu para falar, que é um programa que eu tive a oportunidade de liderar durante alguns anos, e ver o quanto isso trouxe de resultado, né? Um resultado concreto, conciso, uma forma diferente de estar lendo, né, a manutenção, uma sacada na época genial, né? Então isso começou lá em 2012, isso que eu vou estar falando para vocês, mas agradeço suas palavras também. Então, a todos os colegas que estão nos ouvindo, cuidado para ficar criando conteúdo no LinkedIn, você pode ser convidado a fazer um webinar, né? E se parte dos colegas aqui talvez tenham chegado por conta do meu convite ali, também a publicação, e então eu incentivo todo mundo a escrever, não importa o nível, não importa se é um graduando ainda. Eu acho que, assim, se a gente consegue colocar qualquer experiência no nosso currículo, a gente é capaz de compartilhar essa experiência. Seu currículo tem 1 ano de experiência em uma empresa, você é capaz de compartilhar. Se você ainda é um estudante, compartilha aquilo que você aprendeu na universidade, os programas internos que você pôde participar ali na universidade, ou seja, publique, compartilhe o conteúdo de uma forma simples. O LinkedIn tem facilitado para que a gente criado novas funcionalidades, enquetes. Então, eu tenho procurado, sim, interagir com essa comunidade, né, e buscar os assuntos. Então, mesclar ali um assunto mais maçante, técnico, aí eu comecei a escrever uma série de contos da indústria que falam das histórias, aí todas são histórias reais, se alguém leu as histórias, é tudo real, e eu tô no meio da maioria delas, eu sou um dos personagens ali. Obrigado, vamos dar seguimento aí. Que bacana. Eu tô filosofando hoje demais, cara. Me veio uma frase aqui que eu acho muito bacana. Se eu leio, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. E se eu faço, eu aprendo, né? Então, nada como praticar, né? Também não é nada trivial para mim. Eu estou começando desse webinar, começando na parte de filmagem. Eu estou me preparando, né? Mas eu estou botando a cara a tapa mesmo. Estou dando a cara a tapa e quero aprender, né? E exatamente isso. Eu acho que quando a gente coloca a mão na massa, a gente ganha muito com a experiência, tá? Bom, mas sem mais delongas, deixa eu abrir o conteúdo aqui. Então, nosso webinar hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a estruturação e implantação de um programa de excelência na manutenção, né? Será conduzido aí pelo nosso convidado, Rafael Guide, né? O objetivo do programa aqui é buscar continuamente a excelência nos processos internos de manutenção, tomando como base um sistema de sustentação padronizado de métricas. Cada fábrica adota o desafio primário de melhorar continuamente perante a sua própria pontuação e toma como desafio secundário melhorar sua posição no ranking perante as demais fábricas do grupo, né? Os tópicos abordados serão a definição do time de especialistas, métrica de sustentação da excelência, ranking, evolução e engajamento competitivo, e manutenção focada no negócio, tá? A todos do chat, inclusive eu já deixei um arquivo lá para vocês baixarem, tá? Do XP Run. E no final do nosso webinar, aí eu vou abrir para perguntas, ok?
Rafael, contigo. Obrigado, então, Letieri, boa noite a todos que estão aí nos prestigiando com a presença agora. A ideia, então, é passar um pouquinho dessa experiência, né? Começou com um case real, eu repliquei ele em outros lugares. Eu tive o privilégio de participar desde de uma ideia embrionária, um projeto embrionário, que seria o programa dessa forma, então participar desde a idealização, depois estruturando, né, as fábricas para isso, os times, as equipes, e depois implementando isso, monitorando e colhendo os resultados, né? Então, vocês vão ver aqui que não há uma novidade em métricas, em KPIs, mas como, naquele caso, a 3M usava isso para engajar as equipes, as fábricas, né? Eu tive a oportunidade de estar à frente disso por quase 4 anos lá e ver a evolução. Ele é um programa que pode ser aplicado em qualquer fábrica, em qualquer negócio. Ele é potencializado quando a empresa tem mais de uma fábrica no grupo, seja e onde, por exemplo, se tiver fábricas fora do país, mas você está começando esse programa no Brasil, talvez você não tenha influência para estar implementando isso lá fora. Você vai ter que chamar atenção primeiro dentro de casa para ver se isso vai ser replicado. Mas se tem mais de uma unidade dentro do Brasil, começa a ficar ainda mais interessante, porque vocês vão entender isso. Se você é uma única empresa e tem uma única fábrica, dá para rolar, dá um jeito de dividir ali dentro, entre equipes, entre departamentos, então cada empresa tem que adaptar. E é isso que eu tentei, durante a minha carreira, fazer, entender conceitos das coisas, desde as metodologias de melhoria contínua, Lean, TPM, Six Sigma, que era muito forte também, e como contextualizar isso para a manutenção, que é extremamente difícil. A gente tem muita gente com experiência em programas de excelência ali na fábrica, na produção, mas a hora que você vem para a manutenção é um misto de serviço com manufatura. Então, se você não consegue contextualizar as metodologias para um setor de manutenção, fica muito chato. Você não consegue engajar. O profissional de manutenção, ele é um técnico, ele questiona, então precisa contextualizar. Então, a ideia é pegar tudo isso que eu vou passar hoje e faça a sua ideia, contextualize para a sua empresa se você achar interessante. Então, o que a gente vai começar a falar? Do time de especialistas, né? A empresa vai precisar focar ali em definir um time, né, um comitê multifocal de profissionais que tenham bagagem de manutenção, de boas práticas, adquiridas com os anos de experiência, seja por literatura, por participações, né? E também, nesse comitê, colocar alguns profissionais com uma boa visão sistêmica do negócio da empresa. Então, podem ter profissionais assim dentro da manutenção, mas os de fora são muito bons também. Então, um time de alocação permanente para esse comitê vão ser os profissionais que estão diretamente ligados à manutenção, os gestores de manutenção, engenheiros especialistas, né, de manutenção, e o ideal é que a gente tenha também um analista ali na captação de dados, né, do software de manutenção, do CMMS, se tiver habilidade de produzir relatórios dinâmicos, né, os gráficos dinâmicos, ou pegar esses dados e transformar em KPIs de uma maneira menos maçante, menos braçal, né? Mas, como eu disse, uma alocação temporária seriam profissionais, o gestor de produção, porque é interessantíssimo trazer clientes da manutenção, os clientes internos da manutenção, um gestor de supply chain, porque a gente pode estar adotando ali coisas que envolvem o setor de compras, fatalmente o setor de logística, né, o setor de contratos. Então, isso depende da empresa, o tamanho, a estrutura dela, traga um controlador de custos, porque não tem como a gente falar de KPIs de manutenção num programa estruturado de excelência que ignora custos de manutenção. Então, a gente vai trazer um profissional deste também, né, se possível. Mas, voltando, cada empresa vai ter que analisar o seu contexto, o seu tamanho, o tamanho do patrocínio que ela tem para tocar um programa assim, ou pelo menos fazer ele menor, fazer ele maior, né, as ideias que eu vou estar passando aqui, né? Começando, então, falar das métricas de sustentação dessa excelência, né? A ideia
que a gente defina, esse comitê vai discutir composto aí por esses times. Então, eu digo, se uma empresa tem mais de uma fábrica, localidades, que eu falo, mais de uma planta em cidades diferentes, não faça isso com apenas pessoas da matriz ou de uma planta. Se você não der chance das outras plantas também trazerem os conhecimentos dele para montar esse comitê, vai ser difícil engajar. Então, eu sofri muito com isso, porque eu repliquei o programa em 7 fábricas no Brasil. Então, era difícil escutar. Vocês acham que tudo que faz lá é melhor e aqui não é bom? Então, por isso, esse comitê multifocal, trazendo profissionais de todas as localidades, se for mais de uma planta. Tá? O ideal é que esse comitê discuta e escolha de 10 a 15 indicadores, né? 10 a 15 KPIs. Esses indicadores, eles têm que ter uma padronização na forma de extração dos dados. Não importa em qual das localidades, se forem localidades diferentes, ou se dentro de um mega hub, uma fábrica grande, você separa em 2 setores, tem que pegar igual. Então, tem que extrair do mesmo jeito, por isso a gente tem que se embasar num sistema de manutenção, no RP, no software, tem que pegar sempre igual, medir igual, fazer a conta igual, para que a gente tenha base de comparação. Né? Para cada um dessas métricas, vão ter que ser definidas faixas de pontuação por resultado. Então, se ela é uma métrica percentual, a gente vai definir, olha, abaixo de 70% é 1 ponto, de 70 a 90 é 3 pontos, e acima de 90, 9 pontos. Vocês vão entender que é mais ou menos assim, a gente vai pegar essa pontuação 139, justamente para potencializar, né, que são as notas quando a gente faz FEMEA, então tu pega um pouquinho dali, para que senão a gente empata demais as coisas, né, a gente vai gradualmente botando mais potencialidade a cada conquista, estágio, né. E cada uma dessas métricas, ela vai ter um fator multiplicativo, né, o que é isso? Ela vai ter um peso maior frente às outras. E esse peso, ele é focado no negócio e também no benefício de longo prazo. Então, as métricas não têm todas o mesmo peso, algumas valem mais pontos aí nessa provinha, nesse ranking, né? Porque o próximo passo que eu ia falar justamente, essas métricas, elas vão compor uma pontuação global. Olha, então eu adotei 15 KPIs, 12 KPIs. Aí essa é a nota de cada um deles, vezes o fator multiplicativo dele, e eu vou chegar numa pontuação geral daquela fábrica, daquele setor ou aquele lugar que eu estou medindo. E aí que a gente começa a mudar um pouquinho a cara, porque isso sobe para um ranking do grupo. As plantas, um ranking entre as fábricas ou entre setores. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha mais de 200 fábricas no mundo. E o programa nasceu liderado pela Internacional Matriz, lá nos Estados Unidos. Então, eu cuidava das 7 fábricas do Brasil, mas eu olhava para 200 fábricas no mundo. Então, isso é um ranking, você se compara, você faz o benchmarking, você identifica como é que aqueles caras da Índia, da Alemanha, do Japão, conseguem uma nota tão alta nesse KPI. Liga para ele, manda um e-mail, pergunta para ele. Eu acho que isso é um grande benefício. Né? Então, a ideia é que a gente, obviamente, monitore com uma frequência mensal cada KPI, mas para compor esse ranking não adianta ser mensal, não dá tempo de melhorar tudo tão rápido em um mês. O ideal é que a gente sincronize esse ranking, né, levar realmente a pontuação para um ranking a cada 3 meses, e a gente sincroniza com os quarters do ano, né, cada trimestre, média ali, janeiro, fevereiro, março, fecha isso aí, faz uma média dos 3 meses de cada um dos KPIs, extrai a pontuação, sobe isso, né? Então, se a empresa consegue fazer isso numa intranet, subir isso para um lugar corporativo, onde todos podem olhar, melhor ainda. Se não der, vai por planilha, vai com centralizador, certo? E aí, por isso, é importante que esse comitê multifuncional, ele não mexa em nada durante pelo menos 12 meses, durante 4 tempo, para amadurecer, entender aquela métrica, fazer o que é preciso para eu melhorar, para eu enxergar. Mas, obviamente, esse comitê se reúne, pelo menos uma vez por ano, né, aqueles que não são permanentes, para falar, e aí, essa aqui ainda faz sentido para o negócio? Vamos tirar essa? Pô, pensei numa genial, vamos colocar outra que vai desafiar mais o time. Ou vamos mexer nas faixas de pontuação, porque a gente apelou demais, deixou muito alto para chegar naquele nível, ou tá fácil demais e todo mundo virou 9, muito rápido, né? Então, mas o ideal é que não se mexa com toda hora, né?
uma vez por ano, se necessário, você calibra, troca, dá uma mexidinha ali, porque a potencialidade disso é no longo prazo, não dá para melhorar tudo em um ano. Tem coisas muito desafiadoras, eu vou falar de algumas delas, ideias, né? Então, seguindo o jogo aí, falando das métricas, uma coisa que eu gosto de falar bastante é isso. A gente tem que tomar cuidado. Eu gosto de categorizar as métricas KPIs em direto e indireto. Então, num programa assim, a gente não pode escolher demais coisas indiretas. O que é o indireto? É uma métrica que ela monitora um resultado que depende de um conjunto de ações ou fatores interdependentes de várias pessoas ou equipes. Então, assim, não está na mão da manutenção atingir aquele resultado. Ela depende de vários outros fatores, ela não controla. Então, isso pode frustrar um pouco. Então, é preferível que a gente tenha um balanceamento com mais métricas diretas. É aquela que, assim, eu só não atinjo se eu não tiver uma boa organização, eu só não atinjo se eu não tiver vontade de atingir. Né? Então, isso desafia mais. Está na mão ali de uma equipe de manutenção, de uma pessoa, fazer acontecer. Então, um exemplo, que a gente pode colocar aqui, olha, cumprir diariamente o checklist da área tal. É cumprir o checklist, não é resolver os problemas. Você só não cumpre se você não tiver disciplina para fazer. Compensação, um MTBF, né, ele é um indireto, porque por mais que a manutenção trabalhe, o MTBF nunca vai estar 100% na mão da manutenção. Ele pode ser melhorado, mas a manutenção não controla a forma como o equipamento é operado, variações de tensão de energia, eventualidades. Você pode colocar, mas não foque todas as métricas assim, porque o time vai perceber que não está na mão deles 100% atingir. Rafael, você usava alguma ferramenta para fazer essas métricas? Não, Smart, alguma coisa assim nesse sentido? Não. Não, elas foram escolhidas, obviamente, se baseando em literaturas de manutenção, ninguém quis inventar a roda, mas tem algumas ali que são um pouquinho diferentes do que se vê, focadas no desafio, focada no negócio. Claro que quando você escolhe uma delas, a grande questão não é só pensar na métrica, mas e sim como acertar as faixas de pontuação. Então, assim, você tem literaturas e você tem referências de classe mundial que você consegue acertar. Mas se você cria uma totalmente disruptiva que você nunca viu em nenhum lugar, aí você vai, claro, fazer calibrações, vai ler cada uma das localidades e fala assim, que seria bom para o negócio acima de tanto. E aí você define. Então, não necessariamente uma metodologia smart ou algo assim, porque a gente não vai inventar muito a roda. A grande questão é isso que eu falei. Não pega lá e das 15 métricas, escolhe 10 que são indiretos. Porque aí, como a vantagem é criar um ranking que potencializa pela comparação, as pessoas vão falar, mas também aquele mês aconteceu aquilo e não tem nada a ver com a manutenção. Então, você acaba não sendo justo e o engajamento vai ser cheio de desculpas. E a gente não quer um engajamento com desculpa. A gente quer um desafio saudável, que é o que a gente vai falar mais adiante. Então, assim, partindo para alguns exemplos de métrica, então, ao pessoal aí que está nos assistindo, tem números, tá? Literatura, se a gente pegar literaturas, manutenção old school, aí Gil Branco Filho, se a gente pegar o Allan Kardec, Júlio Nassif, o Lafraia, né, Viana, cara, vai ter uma infinidade de KPIs possíveis. Eu vou falar de alguns aqui para exemplificar um pouquinho, tá? E falar de alguns que eu acho muito interessante para esse tipo de programa, tá? Categoria financeira não vai fugir. Custo total de manutenção, custo de manutenção, ele pode ser total, peças, mão de obra, serviço, ele pode ser parcial, só mão de obra. O grande fator aqui, que eu ainda vejo muitas empresas fazendo, é o custo. O custo de manutenção vai ser um percentual, óbvio, não vai ser o valor absoluto, vai ser um percentual sobre um custo maior. Ainda vejo muita empresa pegando contra-faturamento. E não é legal pegar contra-faturamento, porque o faturamento envolve outro departamento da empresa que não é a manufatura. O faturamento envolve margem de lucro da empresa, estratégia de marketing e vendas. Se você está comparando fábricas diferentes que produzem produtos diferentes, a lucratividade deles e o gross margin, a margem de lucro é diferente. Então, a 3M não podia fazer contra-faturamento. Ela produz lixa e ela produz produtos para a saúde. Um tem margem de lucro de 20%, 30%, e o outro tem 90%. Então, se você pega contra-faturamento, você não consegue comparar. Então, a ideia lá era o custo de fábrica, net factory cost. Você pegava o custo da manufatura
E o custo de manutenção sobre manufatura. Acabou. Porque aí você fala, mas também naquela fábrica é mais fácil manter o custo baixo porque o produto deles é lucrativo. Então, o custo de manutenção ele pode nos ajudar a realmente entender se a fábrica está entrando em obsolescência, por isso que ele está subindo demais, aí precisa de projetos dessa natureza, e então por isso tirar a questão do faturamento. Um outro de categoria financeira, eficiência energética. Então, hoje, acho que muitas empresas já adotaram, você traduz todas as suas energias numa mesma unidade, se é elétrica, é gás, é o que quer que seja, traz para a mesma unidade, BTU ou o que definir, e traduz todo o seu produto fabricado, traz ele para uma mesma unidade. Caixa, quilo, tonelada, metro quadrado, e aí você vai ter lá eficiência energética. Se fosse quilowatts por metro quadrado, está lá, e esse é seu desafio. Faz todo sentido que uma métrica dessa fique com a manutenção, porque a manutenção é o departamento estratégico e fundamental para a empresa nisso. É a manutenção que coloca o disjuntor para fora do painel para apagar a luz quando vai embora, que coloca um controlador para desligar a resistência da máquina, que faz essas pequenas melhorias e também que promove as grandes melhorias. Nossa, nosso compressor é tão antigo que se a gente comprasse um novo, moderno, aí com inversor super eletrônico, em 3 anos pagava. Então, a manutenção é um player importante para dizer aonde estão os tesouros de eficiência energética. Um outro, esse é um dos que eu coloco na categoria genial, eu trabalhei com ele, é extremamente desafiador, que é o giro financeiro do almoxarifado de manutenção. Né? A empresa vai ter o turn dela, o giro de estoque de produto acabado. Mas e quando a gente coloca giro financeiro de estoque no almoxarifado de sobressalentes? O que a gente está querendo dizer? Que é para consumir mais peça e girar mais o estoque? Não, a gente está desafiando a manutenção a estocar menos coisas. Porque para você aumentar o giro não é para você consumir mais, é para você diminuir o inventário estocado. E isso você não consegue, por isso que eu falei, isso você não consegue rápido, você vai demorar 2, 3 anos para estar melhorando. E esse é um dos indicadores que, quando a gente coloca, isso desafia a manutenção a trabalhar de forma completamente diferente. Isso realmente leva a manutenção para um cenário disruptivo, porque agora ela tem que pensar como é que eu faço manutenção, mas não mantenho tanta peça no almoxarifado. Eu trabalho só planejado, só compro um pouco antes de fazer, então exige uma performance proativa de planejamento incrível. Então isso fez a gente pensar mirabolâncias de como baixar. E eu cuidava dos almoxarifados, conseguimos baixar em 2 anos 12% do inventário, melhorar um pouco a métrica, não chegamos na faixa máxima, mas melhoramos muito, e 12% era a faixa de milhões. Então, pensar em soluções, como é que eu baixo? Então, eu costumo, onde eu vou, eu falo, para de estocar a quantidade emergencial de peças. Para de estocar a quantidade preventiva de peças. Quando você faz preventiva, você troca 10 rolamentos. Mas você tem algum histórico que já quebrou 10? Não. Qual é o pior caso aí de histórico que você tem? Precisou trocar 3 numa quebra. Então mantém 5, não 10. 10 você só vai comprar para fazer preventiva. Mas o que a gente vê é 10. Então, estão aí as oportunidades, a forma diferente de trabalhar. E regras, né? Nós chegamos a colocar regras que, assim, se você chegasse com um almoxarifado para pegar um material e a quantidade que você está requisitando leva o estoque abaixo de 30%, né, do estoque médio para uma ordem de serviço planejado, você não pega os materiais. É quase que uma punição. Você não pega os materiais. Por quê? Porque era um serviço planejado e não era para você aparecer em cima da hora pegando as peças. Porque na semana seguinte, quebra a máquina da outra fábrica que precisa da peça e está zerado. Está sempre zerado esse estoque, mas o estoque não zera por necessidade emergencial. Ele quase sempre zera porque a gente pega a quantidade planejada e zera o estoque. Aí ele falta para emergencial. Esse é um problema, eu acho que sério, né, Rafael? Deixa eu tomar uma água aí. Eu tinha um problema muito grave na manutenção também, porque além do almoxarifado, né, depósito X lá, eu tinha um almoxarifado da gaveta dos colaboradores. Todo mecânico eletricista, ele tem lá o seu almoxarifado na sua gaveta. Eu brigava com isso com ele, tipo, não pode, cara, não pode. Mas é complicado. Essa prática tem a ver, às vezes, com a distância do almoxarifado, mas a maioria das vezes com medo de faltar. Medo de faltar.
Então, como as pessoas trabalham ainda com mindset muito departamentalizado, ele pensa, cara, esse aqui eu vou guardar no meu armário, porque se a máquina do meu departamento ou as máquinas que ele não tem a mentalidade de empresa, porque ele não sabe se a máquina do outro departamento tem uma lucratividade, um estrago maior se ela ficar parada. Então, esse mindset a gente demora para ir mudando e falar, cara, você trabalha para a empresa, não para um departamento, né? Mas, vamos lá, pensem aí, se depois alguém quiser entrar em contato, falar mais, é uma métrica desafiadora, e a Alemanha dava uma aula em nós, cara, eu fiz tanto benchmark com os caras para saber o que eles faziam para conseguir um giro financeiro no almoxarifado bom daquele jeito, certo? Envolve muita coisa, padronização de marcas, de peças, de componentes para você diminuir. Então, realmente envolve uma forma diferente. Para o próximo webinar aí, né? Exato. Base de consumo energético, eu vou tentar falar rapidamente essa aqui. O que era uma métrica? Essa métrica era real, tá, gente? Estava lá no ranking mesmo, era uma delas. Quanto a fábrica gasta para não produzir? Qual é o consumo energético nos dias não produtivos? Então, fábricas que rodam 7x7, 24 horas, você não vai ter essas oportunidades. Fábricas que param um turno ou param no final de semana, quanto é que está gastando no dia que não produz? E a gente fala, cara, que métrica louca, para que serve isso? Até que chega uma pandemia e um monte de fábrica para e percebe que a conta de energia não baixa o tanto que ela imaginava. Por quê? Porque você não aprendeu a fazer isso. Então, isso fazia com que a manutenção ajudasse e desafiasse os setores produtivos. Fala assim, cara, continua gastando tudo isso no final de semana. O que vocês largaram ligado? Ar-condicionado, o compressor, a resistência, o que vocês largaram ligado? Desliga as máquinas nos dias não produtivos. Apaga, tudo tem que apagar. Então, assim, isso também desafia a fábrica e a manutenção a não gastar quando não está produzindo. O custo da fábrica para não produzir tem que ser patrimonial, Elias. Só os sistemas que não pode desligar, câmara fria, os sistemas de emergência. Então, isso também parece bobo, mas não é. Quanto a fábrica gasta para não produzir. Horas extras, então esse eu nem vou perder muito tempo, mas está na categoria financeira, então empresas que têm esses problemas podem incluir esse cara ali um pouco mais severamente, o desafio de redução de horas extras. Passando para uma categoria de meio ambiente, saúde e segurança, tem que ter de 1 a 2 métricas dessa categoria, você vai ter que colocar, porque você precisa pôr. Então, seja lá, a gente usava, era a execução de ordens de serviço no prazo sistêmico, né? Obviamente, as preventivas e preditivas tinham que ser cumpridas no prazo sistêmico programado lá. Quando eu falar, gente, cumprimento no prazo sistêmico, eu não estou falando de atrasado e executado. Se você vai lá, cria um plano de manutenção, dizendo que é para fazer isso de 3 em 3 meses, e você mesmo, manutenção, não segue a frequência de 3 em 3 meses, então eu não sei o que te dizer, você não confia no seu próprio plano de manutenção. Então, vá lá, revise o plano de manutenção, porque criar uma frequência e não cumprir essa frequência, eu acho que é uma coisa que a manutenção deveria pensar. Para que criar um negócio se você não confia em cumprir? Então, leva a sério e cumpre. Então, não é assim, eu cumpri, a frequência era 3 meses, eu cumpri depois de 4 meses. Já era, que bom que você cumpriu, só que já era, seu indicador, aquela ficou fora do prazo sistêmico. Então, essa é a ideia de cumprimento no prazo sistêmico. Tá? E aí, obviamente, a empresa pode adotar desvios de conduta, quebra de regra de ouro, caminhada de segurança, cada empresa vai ter a sua política de segurança ali, o que é possível colocar. Tá? E também, algumas empresas têm problemas crônicos, eu estive em algumas recentemente com problemas crônicos de tempo de espera para permissão de trabalho. É importantíssima a permissão de trabalho. O que não pode é ficar lá uma média de 30 a 40 minutos esperando. E é uma média, medido. Então, não pode. Então, se é um problema crônico para aquela empresa, coloque essa métrica lá. Desafie as pessoas em pensar soluções para resolver esse problema. Uma das soluções é o Payme Run, nós vamos falar depois. A solução mobile de vocês, ela traz infinitas vantagens, porque ela permite enxergar o dado de uma maneira diferente. Se ela permite a gente enxergar o dado com consistência, eu posso tomar uma decisão concreta, porque eu confio na informação. Né? Então, não é o achismo. Né? Hoje em dia não dá para a gente colocar cronometrista pela fábrica inteira medindo, né? Como se a gente estivesse fazendo um Kaizen a todo momento. Então, a gente tem que usar soluções dessa maneira. Né? Seguindo aqui, então, os KPIs de gestão direta, que eu não coloco nem em financeira e nem em segurança, esses devem compor a grande base da coletânea aí que vai ser escolhida.
Então, de novo, execução de ordem de serviço no prazo sistêmico. Então, são as preventivas, as preditivas, aquilo que tem um plano de manutenção, se você cumpre no prazo sistêmico. Né? Não adianta fazer um estudo, cobrar todo o time de fazer um estudo, cumprir ele no prazo. Aí a máquina quebra, a gente gasta mais tempo ainda fazendo uma análise de falha, para chegar à conclusão que a análise de falha é uma negligência do básico. Que básico? Não cumpre aquilo que se define. Então, assim, parece bobo, mas faz a gente perder muito mais tempo. Ou você respeita os prazos sistêmicos, ou então você tira os planos de lá, revisa, faça alguma coisa. Porque não faz sentido não confiar naquilo mesmo que você diz. Porque quem cria os planos é a manutenção. E se a manutenção não segue o que ela mesma cria, nós temos aí um problema para refletir bastante. Acuracidade de inventário, sobressalentes. Então, aqui, por que eu coloco, às vezes, trazer alguém de supply chain? Justamente porque tem empresas em que o almoxarifado sobressalentes está sobre a responsabilidade da manutenção, tem empresas que não, que ele está lá com o time de logística, supply. Então, mas isso é importantíssimo. A acuracidade do inventário é uma métrica bacana que pode ser trabalhada. Então, posição, quantidade. Então, toda empresa aí de maior porte, pelo menos que tem um almoxarifado sobressalentes inventariado e tem qualquer certificação de ISO, ela vai ter que ter inventário cíclico, que vai ser auditada por isso. Então, essa métrica é fundamental colocar um desafio lá para ela, né? Então, nesse caso, é o percentual de inacuracidade, de desvios, né? Então, vale lembrar, pessoal, que algumas dessas métricas são percentuais, são taxas, e algumas vão ser valores absolutos. Mais natural que normalmente sejam taxas, mas algumas são valores absolutos, né? Uma outra consciência de manutenção para novos projetos e modificações, trabalhei com essa meta, era uma meta mesmo, era uma sigla em inglês, chamava MCE, quer dizer o quê? A cada novo projeto, nova máquina que chega, ou uma melhoria que é feita via CAPEX, né, não é uma melhoria de manutenção ali feita em despesa, CAPEX, depois na hora do fechamento formal do projeto, a empresa cria um formulário padrão de quais seriam as boas práticas, pensando em manutenção para os projetos, e diz, sim, não foi feito, não foi feito, não foi feito, e dá uma nota, isso é um KPI. Por quê? Porque a gente não pode mais chegar numa empresa e falar assim, mas quando fazem o projeto, ninguém lembra da manutenção. Não lembra porque a gente não tem isso sistemático e estruturado. Se a gente tiver isso estruturado, a gente lembra sim, porque vale ponto, está no ranking, compõe a nota, então a gente vai começar a lembrar, e muitas empresas não é o mesmo setor, manutenção e engenharia, tem rixas às vezes, tem divergências, mas a gente está pensando no negócio, a gente não está pensando departamentalizado. Então, é importante para a empresa pensar na manutenção? Então, não adianta falar assim, nós temos 1 milhão para fazer a máquina. Se quiser ter sobressalente, vai custar 1.300.000 e não tem. Então, tem que estar ciente. Isso tem que chegar até o alto escalão e falar assim, é isso mesmo? Porque não adianta colocar a máquina, e aí os primeiros problemas que ela dá, não tem nada no almoxarifado. E aí vai falar, mas como não tem no almoxarifado? Não tem, porque agora não tem verba para colocar no almoxarifado, certo? Então, vamos lá. Tempo médio de apontamento de serviço executado, para o apontamento. Então, mais uma vez, uma solução mobile ajuda muito, que quantos dias... Eu vou falar em dias, porque eu sei que é dias, não adianta falar que é horas, porque é dias. Quantos dias, em média, o executante de manutenção demora para sentar no computador e digitar as horas trabalhadas? Não, é dias. Não, todo dia ele senta lá e faz. Tem dia que não faz. Então, já tive que colocar esse tipo de KPI para baixar esse tempo, porque se você não tem o dado, você não consegue, demora 7 dias, você fala assim, cara, por que o indicador muda toda vez que a gente atualiza? Porque continuam inserindo dados lá, depois de 15 dias ainda está entrando ordem de serviço e apontamento. Então, solução mobile mata esse problema. Tempo de vida do plano de manutenção, esse é outro pensamento diferente. Então, a gente consegue, pelo software, usar algum campo de data. Quando foi criado a última vez que foi revisado? Então, fantástico, outra coisa disruptiva, né? Quão velho os seus planos de manutenção estão ficando ou quão jovens eles são. Tecnologia muda, materiais mudam, métodos mudam, ferramentas mudam. Então, o mesmo plano durante 5 anos, nós temos oportunidade. Alguma oportunidade tem de evolução durante 5 anos, seja de tempo, seja de prática, de técnicas, certo? Realizações de análise de falha, o plano de correção, podemos colocar lá também, olha, toda vez que tiver uma quebra emergencial com parada acima de 1 hora, tem que fazer uma análise de falha. Coloca lá, isso é um objetivo.
né? E eu falo, isso tudo é direto, só não faz se a manutenção não tiver boa organização, não depende de mais ninguém, nenhum outro departamento, tá? Aderência ao plano de serviços também, tá? Então, muitas empresas usam isso, ó, eu faço planejamento para a próxima semana e quanto que eu aderi a esse planejamento e quanto que eu desviei. A gente fala, pô, Rafael, mas isso aí não pode ser direto, isso não depende só da manutenção, porque pode ter muita quebra na outra semana. Acontece que a maioria dos lugares que eu cheguei e me falaram de muitos desvios, eu pergunto, você, quando faz o planejamento para a próxima semana, você coloca absenteísmo médio das pessoas para considerar hora homem? Não. Você coloca a média de quebra dos últimos 3 meses e faz uma média móvel das quebras. Então, assim, se você não considera nada que você sabe que vai acontecer, não tem como você ter uma aderência alta do seu plano. Você não tem a bola de cristal para saber quantas horas de corretiva emergencial você vai ter na próxima semana. Então, a melhor informação que você tem é a média. Agora, se nem a média você usa, aí eu falo, ó, sua aderência não vai ser boa, você está ignorando um monte de coisas, certo? Então, assim, como eu disse, a literatura é vasta, empresas têm KPIs dos mais diferentes, métricas, ela tem que escolher os melhores para o negócio dela. Categoria de gestão indireta, então esses daqui são os mais comuns, né, de literatura. Downtime, né, control runtime, disponibilidade, MTBF, MTTR, planejado versus não planejado, backlog, confiabilidade. Então não podemos gerar muitos nesses, porque foge do domínio 100% ali da manutenção. Vamos passar aqui para eu gosto muito de falar de um tripé de excelência, que são 3 métricas que eu sugeriria colocar num programa desse. Tá? Uma delas é a avaliação departamental sistemática. Então, existem literaturas ótimas, pode ser por um programa da SMRP, que é a Associação de Manutenção lá dos Estados Unidos, tem um book gratuito no site deles, fantástico, tem um livro de um autor que chama Ramesh Gulati, que também é Boas Práticas de Manutenção, vai ser uma referência. Então, você vai... Lá a gente fazia assim, eram 9 pilares com um monte de pergunta a cada um deles, se você segue ou não as boas práticas e quanto é a sua maturidade dessas boas práticas, mais de 100 questões que a cada 3 meses a gente respondia e via se estava evoluindo. Isso é uma autoavaliação que a manutenção faz, que dá um norte para ela e ela pode medir se ela está evoluindo de tempo em tempo. A gente traduz isso numa pontuação e joga isso como uma métrica, né? Se você evolui essa pontuação de maturidade com o passar do tempo. Tá? Uma outra que é fundamental é uma avaliação, eu falei avaliação departamental e agora avaliação individual, ou ferramentas olhando ali para o universo individual. Se a gente estiver falando de técnicos de manutenção, nós temos o PNQC para fazer essas avaliações. Né? Ou você tem o Senai ali próximo, fazer um pré-diagnóstico. Se a gente estiver falando do staff de manutenção, você tem outras certificações, o CAMA, que antigamente, que a Abraman promove aí, então são certificações formais que você pode preparar as pessoas. Ou você tem uma certificação Lean, TPM, ou um teste específico criado dentro da empresa, ou um programa padronizado. O que é importante aqui? Se a gente for avaliar pessoas, a gente tem que padronizar os testes. Se a gente for transformar a avaliação num KPI, o teste tem que ser padronizado, senão você não está medindo da mesma forma. Mas é importante. Por quê? Porque isso vai forçar você a preparar e desenvolver as pessoas naquele assunto específico. E capacitação é metade de um programa de excelência, né? Eu vou falar depois do MRA numa outra tela. Então, o terceiro tripé, a terceira perna desse tripé é uma expectativa do cliente interno. É uma pesquisa de satisfação feita com o seu cliente interno dentro da sua empresa. Todo mundo pode responder, desde que não trabalhe na manutenção. Qualquer departamento que é atendido pela manutenção, escritório, quando você troca a lâmpada do prédio lá, o ar-condicionado deles é a manutenção, qualquer um pode responder, tá? Fora da manutenção. Para a manutenção enxergar como ela está sendo avaliada, né? Então, vou falar no próximo slide aqui, ó. Então, eu usava um questionário com 20 e poucas perguntas. Essas perguntas, uma vez definidas, não mudam, e você aplica de 3 em 3 meses essas perguntas, e aí você tem lá uma escala de notas, 1 insatisfatório, 3 satisfatório, 9, e aí você coloca as pessoas para responderem, seus clientes internos para responderem essas perguntas. Aqui a gente media a participação das pessoas, esses gráficos aqui de velocímetro, era a nota evolutiva a cada trimestre. Olha lá, a gente consegue medir a evolução dessa satisfação. Por quê? E aqui, depois tem um gráfico de radar também para ver a nota de cada uma das perguntas. Por que a gente melhora?
Porque a gente identifica, dentre essas perguntas, quais são os pontos fortes reconhecidos por essa manutenção? Onde estão suas maiores notas? Mantém aquilo que é o que seu cliente ama. Ele te reconhece por aquilo. Quais são os seus pontos de evolução, né? Os seus pontos mais fracos ali nas perguntas? Ataca aquilo que o seu cliente vai sentir a melhoria. Então, ele está dizendo, não é bom nisso aqui. Vocês não recuperam rapidamente quando tem um desastre. Desastre é, sei lá, caiu um muro, uma árvore. Então, você vai fazer essas perguntas também. Diversas pessoas já me perguntaram desse questionário pelo LinkedIn. Eu sempre envio os arquivos, não tem nada confidencial. Qual era a ideia dessas perguntas, né, para medir a manutenção? Não são perguntinhas de KPI, são perguntas de gestão, perguntas de segurança. Tá? É uma composição. Isso é fantástico. Não basta você achar que está melhorando. Seu cliente também tem que achar que você está melhorando. Né? E aí, o MRA que eu falei é um mapeamento de rotinas e atividades. Tá? Que é nada mais que você pegar individualmente as pessoas da manutenção. Isso funciona mais para staff, tá? Não para técnico, porque o técnico já aponta as horas de serviço nas ordens. Isso a gente pega planejadores, programadores, engenheiros. Então, você estabelece qual seria a rotina ideal dessa pessoa, onde ela deveria estar investindo o tempo dela, quando ela está aqui. E aí, de tempo em tempo, você mede durante 3, 4 semanas, ela mesma faz uma ficha e diz no que ela está trabalhando. Né? É quase que um lean office. E aí você vê o tamanho do desvio do que deveria ser e o que ela realmente está fazendo. Porque às vezes fala, cara, você está gastando muito tempo nisso, mas o que aconteceu? Não é porque estão me pedindo isso, mas quem está te pedindo isso? E aí você avalia se aquilo faz parte do interesse do negócio da empresa ou não. Às vezes, se você não mede isso, as pessoas começam a fazer aquilo que elas acham que é o melhor para o negócio. E aí você tem que ir lá de tempo em tempo olhar, auditar isso para saber, não, cara, isso não é importante para o negócio. É importante você voltar para a sua rotina. Beleza? E não dá para trabalhar com achismo, né, cara? Não. Por isso é importante definir uma rotina ideal e o que a pessoa realmente está fazendo com o tempo dela. Não é assim, não é. A pessoa sempre. A primeira coisa é falar para a pessoa, não estou medindo se você está trabalhando ou não. Eu estou medindo aonde você está trabalhando só para ver se o seu tempo está sendo aplicado naquilo que foi definido como melhor para o negócio. Tá? E então aqui, saindo um pouquinho das métricas, falando de um ranking, evolução e engajamento, eu já vim falando, aqui é mais rápido, já vim falando disso. Então, esse é um case real, eram as 12 métricas adotadas no programa que a 3M usava quando eu estive liderando isso. Então, cada uma das métricas, elas tinham forma padronizada de medir 200 fábricas do mundo, ou pelo menos as 7 do Brasil, que eram as que mais importavam, medir igualzinho, auditava, era do mesmo jeito. Esse era o fator de peso que elas tinham. Então, olha só que interessante. Downtime, que é um KPI indireto, tem peso 4. Executar a preventiva no prazo, né, se for a de segurança, tem peso 10. Né? A avaliação de boas práticas, peso 10. Então, assim, cara, não adianta dar muito peso para aquilo que a manutenção não controla. É importante dar um time MTBF, MTTR, mas não é ali que você vai tirar leite de pedra. A gente tem que focar em KPIs que fazem a manutenção evoluir para o negócio, no longo prazo, e evoluindo. Mudar a forma de trabalhar. Né? E aqui, como eu falei, normalmente pontuação 0 nesse KPI era quando você nem conseguia medir esse KPI. Tá? Menos o financeiro, que não é 0, porque toda empresa vai ter o dado financeiro. É impossível não conseguir medir o dado financeiro. Mas os outros, você nem conseguia medir esse dado, então é 0. Sua primeira tarefa é conseguir medir, depois você vê como é que você está e tenta melhorar. E aí depois, faixa. Então, se você tivesse, aqui eu vou pegar um de exemplo, execução de ordem de serviço no prazo. Se você tivesse abaixo de 85%, pontuação 1. Se você tivesse entre 85 e 94, pontuação 3. Se você tivesse acima de 95, olha como isso é desafiador. 95% das suas ordens preditivas cumpridas no prazo sistemático. Senão você não é excelência, que seria o nota 9. Então, cada uma delas aqui tem essa faixa de pontuação. Justamente para compor o que eu falei, o ranking. E aqui, assim, é um gráfico bem antigo, tá? Não tá bonitão, aquele dashboard moderno, mas era o da época. Era um farol, né? Se a gente olhar aqui, vão estar cada coluna, são os quarters nas 3 grandes colunas, e cada coluninha pequena, o S1, S2, era o site. Site 1, site 2, site 7. E como ele estava e como essa evolução foi acontecendo. Então, a gente vai vendo os vermelhinhos e amarelinhos virando verde, lá embaixo o rank score
a pontuação aumentando e a posição no ranking subindo. Então, assim, lembra, o Letieri leu lá no começo o objetivo. O primeiro objetivo é melhorar contra você mesmo. Se você vai melhorar no ranking ou não, se a empresa vai conseguir ter um ranking, se ela tem mais de uma planta, isso depende de você melhorar mais rápido que os outros. E aí é o engajamento competitivo. O ser humano é competitivo por natureza. Saudavelmente, uma equipe vai tentar ficar à frente da outra. Só que cabe à pessoa ali dos dados não deixar que ninguém manipule esses dados, que todo mundo leia igual, que audite esses dados. Então era essa a ideia. Aqui um gráfico de radar em cima, que a gente media a pontuação, justamente para ficar claro onde tinha que ser melhorado e o que tinha que ser mantido. Então essa era uma ideia, tá, de monitorar, a gente vai vendo aqui as luzinhas. O próximo slide então, era justamente isso, ó, cada uma das fábricas, qual foi a pontuação dela, né, no score anterior, o trimestre anterior, qual é a pontuação dela agora, né, aqui, na verdade, é um corte de um ano, para ver o quanto evoluiu em um ano. Então, melhorou 30%, tem fábrica que melhorou 69% a pontuação em um ano, uma pontuação que não é um KPI isolado, é uma pontuação global de uma série de métricas de sustentação escolhidas para o negócio, para a evolução. Então, não tem como dizer que isso aqui não melhorou muito para o negócio da empresa. É uma melhoria em um ano disso aqui. Embaixo a gente tem um gráfico, como eu disse, eu podia olhar quem estava na ponta, né? Quais eram os primeiros do ranking, e eu podia olhar cada uma das métricas à nota. Então, eu podia fazer um benchmark, mandar um e-mail, ligar e falar, ó, cara, como é que vocês conseguem isso? E aí o cara passava, nossa, como a gente não pensou nisso antes. Nunca tinha traquinagem, ninguém estava burlando, porque era auditado. Então você fala, cara, genial a solução dos caras. Então, essa é uma das vantagens. Quando a gente coloca esse engajamento competitivo, as pessoas têm que largar de lado a vaidade. Fala assim, cara, se eles são melhores, vai aprender com eles. Né? Vai aprender com eles para se tornar melhor ou tão bom quanto. Né? O Rafael, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu lembro que na Skin tinha um programa muito parecido com isso, né? Chamado PES, Programa de Excelência em Skin Cardiol. É exatamente isso que você está falando. Só que quem era o primeiro do ranking ganhava um carro. Ou seja, tinha uma série de métricas, uma série de auditoria, enfim. E gerava uma competição, mas não saudável. Porque você colocou um prêmio tangível. E aí... Então, não tinha prêmio. Era o desafio contra você mesmo, mas, claro, era só a vaidade de uma fábrica com a outra. Mas, claro, nós do Brasil, em 3 anos, conseguimos evoluir tão rápido, né, com foco nisso, ou pelo menos numa média mais rápida que a maioria, e é o que mostra, que eu vou falar desse slide antes de continuar a história, isso aqui seriam todas as fábricas que subiam as notas para o ranking trimestralmente. E aí eles colocavam vermelhinha, aquela que assim, a pontuação está baixa e não está melhorando. A amarela era, olha, você está com pontuação baixa, mas você está melhorando. Tá? Essa daqui, assim, você continua com uma pontuação alta, mas só que você parou de melhorar. E o verde, que esse era o Mission Good to Great, que era a missão lá que eles colocavam, que era justamente você vir parar na parte verde aqui, que é assim, além de você já estar com pontuação alta, você continua melhorando quarter a quarter, nem que seja 1 ponto, 2 pontos, 10 pontos, você está melhorando continuamente, você está caminhando para a excelência, você está caminhando para o great. Então, assim, o que a gente conseguiu é colocar a maioria das fábricas aqui, colocamos as 3 principais entre as 10 do ranking depois de 3 anos. O que a gente ganhou? Fizeram a conferência anual de manutenção no Brasil. Então vieram várias pessoas, alguns representantes aí de alguns países do mundo, a gente sediou a conferência, como se fosse o congresso de manutenção interno da empresa, foi no Brasil. Já tive a chance de conhecer pessoalmente algumas das pessoas com quem eu conversava no trato desse programa, certo? Então, fechando, eu já disse, usar a vantagem competitiva que a empresa tem para disseminar o conhecimento. Então, sim, se você só tem uma planta, divide em equipes, se der para fazer isso. Se você tem mais de uma fábrica no Brasil,
coloca elas para trocar essas figurinhas, essas ideias. Então, esse é um ranking de engajamento. Então, isso que eu considero a parte diferencial do que eu estou falando para vocês. Não são as métricas, mas é transformar isso num ranking incontestável. Não, mas esses caras... Não, é incontestável. Se os caras melhoraram, eles melhoraram mesmo. Não tira o mérito deles. Tá? É um programa estruturado, né, que promove, né, essa competição saudável, e um comitê multifocal que olha para a necessidade do negócio. Então, isso é a manutenção focada no negócio. Você foca para o que o negócio precisa, escolhe as métricas para as maiores carências do negócio no que tange a evolução da manutenção. Né? Bom, consumi um pouquinho mais de tempo que o planejado, mas acho que a gente foi trocando bate-bola. Estamos dentro do horário, Vamos lá, Litieri, para sobrar tempo para as perguntas. Não, muito bom, Rafael, muito bom mesmo. Isso me remeteu ao passado, né? Eu acho que tem que tomar um cuidado, inclusive, eu acho que não tem ninguém da Skin, né, mas tudo bem, isso não é novidade. Ela começou a valorizar melhorias, né, que a empresa multiplicava. Exemplo, o Rafael fez uma melhoria na fábrica, numa enchedora lá. Eu tenho mais 12 fábricas com a mesma enchedora. Então, essa ideia tem que ser replicada. E as fábricas que replicavam essa ideia ganhavam X pontos. Se você não replicava, você não ganhava ponto, né? Por quê? Porque não estava uma competição saudável, né? Porque tinha um bem, que nem você falou, tinha um bem, né, material por trás disso. Cara, muito bacana o seu conhecimento, a sua explanação sobre o conteúdo, tá? Tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer uma pergunta e vou passar um vídeo para a gente continuar, tá? Vamos lá. Rafael, na sua visão, qual o principal benefício para a manutenção ao estruturar um programa dessa forma? Bom, para mim é case prático, assim, é mensurar a evolução da manutenção. Então você consegue medir, não é um feeling, não é um sentimento, você realmente melhorou. Então essa é uma forma incontestável de dizer que você melhora. Então isso traz uma paz para a manutenção trabalhar, porque o seu cliente interno ele tem um anseio que você melhore, mas ele está vendo que você está melhorando. Ele está vendo incontestavelmente que você melhora. Talvez aquele mês, aquele trimestre, o resultado foi ruim, teve muita quebra, alguma coisa assim. Mas ele continua vendo que você está melhorando por indicadores que te levam a um caminho sólido, né? Que te levam a um resultado sólido. Né? Então isso, para mim, é o maior benefício. Você consegue mensurar incontestavelmente a melhoria. Bacana. O Gilmar... boa noite. Tem alguma proporção do estoque de manutenção em relação com o patrimônio da empresa? Gilmar da Bruning. Vocês podem entrar em contato comigo, mas assim, a gente voltasse naquele slide, ele tem aqui eu estou tentando voltar nele aqui, ó. Só para vocês verem, para ser pontuação 9, o giro financeiro do estoque tinha que ser 1,4, ou seja, você tinha que girar 1,4 o valor do estoque por ano, tá? É um giro por ano. Então, se você tem 20 milhões estocados, você tem que girar 28 milhões por ano. Esse era o benchmark. Legal. Muito desafiador. As fábricas do Brasil, quando muito, a gente conseguiu colocar perto de 1 o giro. Quando muito, hein? É muito desafiador isso. Exatamente. Deixa eu compartilhar aqui, então. Deixa eu reproduzir um vídeo aqui dos nossos patrocinadores. Brincadeira. Olha, eu esqueci de citar nos meus exemplos de autores o Lorival Tavares. Verdade, nosso amigo Luciano lembrou. Lá de... Mestre também da velha guarda. Entendi, exatamente. Deixa eu ver se passa o vídeo aí. Tá passando o vídeo aí? Quero falar com você, gerente, gestor, planejador de manutenção industrial. Já imaginou se você tivesse na palma das suas mãos uma ferramenta que aumentasse a produtividade do seu time em campo? Já imaginou se você pudesse ganhar horas de manutenção preventiva, preditiva, sem precisar contratar novos colaboradores? Eu quero te apresentar o It's PM Run, um aplicativo de execução de manutenção industrial totalmente integrado ao ERP. Quer saber mais? Clica no link da bio que nós vamos te apresentar.
eu acho que ele vai me bater depois. A hora que o Rafael Poli ver isso, eu acho que ele vai ficar bravo comigo. Mas eu tinha que passar esse vídeo dele. Nossa audiência continua estável aí, ó. O pessoal que estava tá ali. O pessoal ainda está nos ouvindo. Aproveita que o pessoal ainda está ouvindo. Tá, exatamente. O Luciano, meu grande mestre lá no Orival Rafa, no Engemã, sempre disse que o segredo de tudo é a forma de que você consegue engajar as pessoas de acordo com o negócio, escrever em seu livro, né? Que bacana. É uma competição para engajar as pessoas, então é disso que se trata, por isso que eu sempre amei o programa, achei genial, porque você traduz tudo isso num ranking que te proporciona uma competição saudável. Tá? Eu acho legal também, dentro da aplicação de vocês, resolve um problemaço, que é o apontamento de horas, eu disse ele lá atrás, tá? Às vezes você briga com as pessoas, mas é para apontar a hora ou para consertar a máquina? É sempre a mesma resposta. Os dois, porque os dois... Conforme você tem um aplicativo mobile, essas horas sobem dinamicamente, ali o cara está com a ordem de serviço eletrônica, com ele ali apontando. E eu costumo dizer, se você não tem um apontamento de horas consistente, você não consegue ter custo dinâmico de manutenção. Isso é muito nocivo para a empresa. Muito nocivo. O custo dinâmico da mão de obra de manutenção é importantíssimo. Então, você não pode ratear fixo por base em qualquer outra coisa. Você precisa ratear certo, porque senão você mexe com a lucratividade. E como eu disse, a empresa pode fazer campanha de venda naquilo que ela acha que dá dinheiro, só porque você não está rateando certo seus custos. E aí, nossa, mas as vendas crescem e a margem de lucro cai. Cai porque você está vendendo aquilo que não dá o lucro que você imaginou que dava. Você está diminuindo sua média de lucro. Então, já vi isso acontecer muito e tem a ver com rateio de custos, não só de manutenção, todos. Então, o aplicativo mobile resolve isso, com certeza. O Gilmar continuou perguntando aqui, ó. Eu refiro se o patrimônio da empresa é 600 milhões. Qual o estoque ideal? Seria quantos porcentos? Eu não sei te dar essa resposta. A gente pode aí tentar explorar literatura e não vai ser de manutenção. Talvez a gente vai ter que explorar algumas literaturas financeiras, contábeis, para saber quanto de 600 milhões é razoável. Mas eu posso te cravar aqui, Gilmar, o seguinte, isso tem a ver com segmento de negócio. Então, assim, por mais que você chegue num número, ele pode não fazer nenhum sentido, ser muito fácil ou ser intangível para o seu negócio. A gente sabe que tem tipo de negócio que tem peças extremamente caras que precisam ser mantidas e de desgaste muito rápido, né? Por exemplo, eu estou dizendo isso por experiência própria. Não dava para manter esse mesmo percentual de patrimônio da fábrica, né, o que ela tem ali de patrimônio ativo, inventário de ativos, comparando peças com a fábrica de abrasivos da 3M e a fábrica de produtos de saúde. Cara, a fábrica de abrasivos, onde o produto passava, ele comia tudo pela frente. Então, você tinha que ter peças lá que você nem imaginava. Porque você vai ter esse eixo no estoque. Come. Entra lá o grão mineral e come. Então, assim, enquanto a fábrica de produto de saúde, tudo bonitinho, climatizado, máquinas embaladoras. Então, assim, o segmento de negócio vai influenciar. Então, cravar um percentual, eu não sei te dizer qual seria um benchmark para isso, qual seria uma boa prática. Mas cuidado em pegar a fábrica do vizinho, que não tem nada a ver com o seu negócio, e tentar atingir aquele número. Ele pode ser intangível para você. Você pode colocar o negócio em risco tentando chegar no inventário tão baixo de sobressalentes. Exatamente. Bacana. Neil Anderson, dados não são informações, é a matéria-prima da informação. Se você coleta dados errados, a sua informação está incorreta. Perfeito. Concordo, né? São os nossos vícios de linguagem, mas se a gente for pegar a interpretação ali das palavrinhas, é isso aí. O João fez uma pergunta, Rafael, como você vê a implantação de um programa eficaz com este caso que você apresentou em empresas onde o setor de manutenção é deficiente, ou em alguns casos ela ainda existe? Como você visualiza um desafio como este? Tenho visto em empresas de pequeno e médio porte, essencialmente nacionais, que este desafio é imenso, tendo como dificuldade central uma questão cultural envolvida. Por favor, se puder, faça um comentário sobre isso. Antecipadamente, muito agradecido. João, obrigado pela pergunta, tá? Então, assim, uma das coisas que eu vou colocar como uma realidade, tá?
a empresa não tem um ERP focado para manutenção. Seja ele qual for, um dos big, SAP, ou dos outros, ou mesmo um dos menores. Ela não tem. Se não tem, é assim. Use toda a sua energia primariamente para convencer a empresa a colocar um. Porque você pega um viés assim, toda a energia que funcionários de manutenção vão gastar para tentar medir as coisas, sendo software de ordem de serviço, inventário, paga uma licença de software dos mais simples. Então, a dificuldade começa quando você não tem um software de gestão. Você precisa de um ERP ali, uma plataforma que ajude você a gerir a manutenção. Isso é o primeiro passo. Com isso, você, como o nosso outro colega disse, aí você toma cuidado com os dados que você põe lá dentro e a forma como você põe esses dados. Então, você precisa de dados, senão você não consegue evoluir a manutenção, como eu disse, de forma mensurável e concreta. Se você não tem esses dados, não tem consistência nesses dados, se você falar que melhorou, vai ter um trimestre de bruxas ali, quebradeira, que alguém vai dizer que você não melhorou, e que seu resultado é ruim e que não está legal, porque você não tem como medir. Então, costumo dizer, como estruturar? Comece com dados consistentes. Se você não tem como extrair esses dados, vá atrás. Porque senão tudo vai parecer assim, feeling, melhoramos. Como? Prova, mostra. É legal. O William Alexandro, exatamente, o segmento de negócio influencia muito no valor de estoque. Entretanto, a sua estratégia de manutenção influencia mais. Manter um estoque baixo e possuir uma estratégia de manutenção adequada, suas atividades em risco. Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu falei, a gente tem que tomar cuidado em estabelecer alguns referenciais, mesmo de literatura ou de mercado, e tentar, na marra, inserir ele na sua empresa. Contextualiza, porque também forçar demais, a gente está pensando no negócio. No negócio, tem que pensar no negócio. Então, assim, não coloque o negócio em risco. Por quê? Tem empresas, quando a gente fala assim, o João, na pergunta anterior do João, normalmente começa assim, vamos medir a disponibilidade, MTBF, MTTR. Calma, gente, esses não são os principais que vão te ajudar a evoluir. Então eu vejo ainda muita gente cética por esse tipo, muito aficionada por esse tipo de indicador e tentando ir atrás dele. Só que o negócio às vezes não precisa. A gente está falando, uma fábrica não tem, assim, a máquina é on-off, não tem muito gasto por ligar, desligar, aquecimento, resfriamento, limpeza, e roda 2 turnos. Aonde que você precisa de uma confiabilidade de 90 e tantos %, uma disponibilidade? Aonde? Você coloca todo o seu esforço ali, não é isso que o negócio precisa produzir e entregar a demanda que ele tem. Se ele tem tempo sobrando, então às vezes a gente vê, eu chego em muito lugar, a fábrica aqui é sobrevendida, tudo que produzir está vendido, por isso o nosso objetivo é aumentar a disponibilidade. A hora que você começa a ver, a fábrica não está sobrevendida. A hora que a manutenção melhora, porque acontece os picos. A manutenção dá uns picos que ela melhora demais o desempenho da máquina. Aí qual que é a frustração da manutenção? Pô, cobraram tanto a gente e hoje vai parar a fábrica porque acabou a matéria-prima. Ou porque não tem venda. É porque a fábrica não está sobrevendida, gente. Então não adianta, se a manutenção não for lá e for amiga ou entender o cliente interno e falar qual que é a real necessidade do negócio. Não é disponibilidade. O negócio é custo, o negócio é execução, o negócio é ambiental, cara. Para a gente melhorar a licença ambiental, de conseguir produzir mais, é isso que a gente tem que focar. Então, é isso que eu falo, pessoal, comece assim, entenda o que o negócio precisa. Não é um indicador que o negócio precisa. Né? Por isso, assim, aqui é disponibilidade, MTBF. Pode ser, mas, desculpa, não é a realidade da maioria das empresas. É difícil chegar numa empresa realmente sobrevendida. É difícil. E o Rafael aqui ainda complementa, olha, interessante. Já estamos falando de indústria 5.0, mas a realidade é que precisamos fazer primeiro o básico, com os dados confiáveis. Uma boa ferramenta de mobilidade, processos básicos bem definidos e indicadores consistentes. Isso. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu vejo muito um colega do LinkedIn que posta. Não automatize o caos. Tem empresa que 2.0 já está tentando automatizar o caos. Gente, então assim, estude, vamos devagar,
porque eu conheço uma pessoa que estuda muito 4.0, tem isso implementado lá onde ele trabalha, o cara, para mim, tá na vanguarda do assunto, e é o seguinte, ele já disse, nem todo negócio precisa de 4.0 em todas as coisas. 3.0 basta, 4.0 é gasto demais. Então, assim, porque são os pilares do 4.0. Ah, você precisa da informação de venda, legal, você precisa da informação... Mas quando você tenta tudo, de novo, vai que você gasta mais do que a empresa precisa. Então, estou dizendo, a gente está falando de 5.0, a gente não conseguiu nem entender direito o que é 4.0. Assim, entender que eu digo, mundialmente chegar num acordo do que seria. Não, isso é 4.0 ou isso é 3.0? Ah, isso é só robotização, automatização, isso é 3.0. 4.0 é outra coisa, não é robô. Né? Então... faz sentido. Outra pergunta aqui, Rafael. Por sua experiência, a manutenção baseada na condição pode ser utilizada em uma indústria com diversas normativas, tais como farmacêutica? A manutenção baseada na condição, né, ela é um misto. A boa manutenção ela vai ser hábil de saber quando usar a baseada no tempo e quando usar a baseada na condição, certo? Lembrando que a baseada na condição, ela é primariamente baseada no tempo, porque você verifica a condição de quanto em quanto tempo. É uma análise de vibração, termografia, não sei. Ela pode ou não ser instrumentada, mas de 3 em 3 meses eu verifico essa condição com o instrumento tal. Então, ela já, primeiro que ela é baseada no tempo de repetição. Mas eu acho que a chave é o misto, tá? De novo, já vi e vivenciei, por experiência própria, chegar e falar assim, galera, a gente achou que por moda, bota ponto de análise de vibração em tudo quanto é mancal da fábrica. Você não precisa, cara, você está jogando tempo fora. Você está jogando, desculpa, tempo e recurso fora. Você já dominou o modo de falha. É barato a peça. A fábrica, a máquina não é importante. Você já dominou. Então, assim, às vezes você está fazendo análise de vibração num mancal que custa R$70. Você não percebe que fazendo análise de vibração todo mês, você gasta mais do que ir lá 2 vezes por ano e trocar o mancal. Então, assim, o problema é como a gente usa a condição. A gente não pode usar por moda. A gente tem que usar por conta. Se você não dominou o modo de falha do equipamento, use a condição até você dominar. Se você já dominou, dependendo da importância do equipamento, vá para a baseada no tempo, não fique gastando dinheiro na condição. É isso aí. O Luciano, que trabalhou comigo na PIF-PAF, tá nos escutando também, me lembrou, me remeteu isso quando eu trabalhava na PIF-PAF. Eu era planejador, tinha 22 anos, aí, 21 anos, queria coloquei manutenção preventiva em carrinho, de puxar... de puxar miúdo lá, aqueles carrinhos, cara, deixa quebrar essa porra, velho, isso não é importante. O que eu vou fazer preventivo em carrinho? Não faz sentido. Eu com a minha ideia... Eu vivenciei fases, tá? De 10 anos que eu trabalhei na 3M, eu vivenciei fase. A fase do plano, cria plano. Até que um dia a gente chegou assim, galera, começa a revisar os planos, porque a gente não tem mais mão de obra para executar tanto plano. E aí que veio a ideia do tal do tempo médio de vida dos planos. Um plano não pode passar mais do que 3 anos. 3 anos é o limite, sem nenhuma revisão. Por quê? Porque está obsoleta, alguma coisa já evoluiu. Outra coisa que a gente tem que ir matando, era muito plano assim, revisar, trocar se necessário. Cara, revisar, trocar se necessário não rola. Por quê? Porque uma coisa é inspecionar, outra é trocar. Se você fala para o cara, você tem que inspecionar, se estiver ruim, você troca. Primeiro, você não tem como planejar o tempo, porque pode durar 10 minutos para inspecionar e mais 2 horas para trocar. Como é que você planeja a atividade? Você não sabe se ela dura 10 minutos ou 2 horas. E peça? Você não sabe se precisa trocar, então como é que você leva ou não leva a peça para o serviço? Você compra ou não compra? Então, assim, começa definindo exatamente o que você quer. Ou você vai lá para trocar, ou você vai lá para não trocar e está proibido de trocar. Se está ruim, deixa do jeito que está. Abre uma intervenção, né? E troca planejado. Né? Ou é urgente, vai quebrar agora, então para a máquina. Aí vira emergencial. Perfeito. O Wellington aqui fez uma pergunta. A gestão do estoque é um dos maiores desafios da manutenção, principalmente quando se tem boa parte dos itens importados. Tem alguma dica para esses tipos de itens? Sim. Se sua fábrica usa muito componente importado, aí eu vou te dizer, a primeira coisa é aquele tal negócio. O item é crítico,
Infelizmente, tem uma parte do inventário que a gente espera nunca usar, mas a gente tem que ter. Itens de automação é assim. Aquele seu PLC, aquele seu servomotor, aquele seu cartão de memória, né? Então, assim, você tem que ter. Pode demorar 20 anos e você nunca usar. Mas se você não tiver, já era. É obsoleto ou importado. Então, a primeira coisa é entender que tem coisas que você vai ter que manter no estoque, tá? Uma prática que a gente adotou bastante é assim. Quando a gente fala de IHM, interface ali, instala os dois na máquina. Às vezes tem máquina que tem primeiro e segundo andar ou alguns pontos. Coloca os dois instalados na máquina. Não deixa um no estoque. Instala os dois. A operação vai adorar. Ela controla a máquina por qualquer um dos pontos. Se um queimar, opera pelo outro. Tira ele do estoque. Assim o inventário sai de lá e a peça reserva está instalada na máquina, né? Não é tudo. Claro que você não instala dois motores na máquina. Mas, dependendo da aplicação, tira ele do estoque, coloca ele sobressalente. A pergunta dele foi específica assim, quando é importado. Então, assim, por isso a gente tem que dominar, né, o modo de falha. Mas é difícil. Importação é um desafio muito grande. Você também não controla a alfândega, linha verde, se você cai na linha vermelha, se vai ficar retido, a taxa do câmbio. Então, muitas vezes, se trabalha com muito produto importado, realmente você vai ter que ter os itens que são estratégicos. E, desesperadamente, tente nacionalizar, se for componentes mecânicos. Se forem componentes eletrônicos, aí é o seguinte, tente não despadronizar, porque esse é o grande problema. Não, aqui a gente trabalha com Rocken, Siemens, VEG, cara, padroniza. Tudo bem, acionamento de porta, de logística, beleza, coloca a linha mais simples. Máquina mesmo, que cuida do negócio do produto, escolhe uma única marca, ou se a empresa é muito grande, ela tem que trabalhar por dual sourcing com mais de uma marca. Mas assim, eu cheguei a pedir, implorar em projetos para não colocar a linha mais recente, por exemplo, da Rockwell, da Siemens. Não, mas tem uma linha mais recente. Não, coloca a linha anterior, que é igualzinha que tem no estoque. Mas essa linha tem 3 anos atrás, já vai ficar obsoleta. Não importa, essa linha a gente domina, essa linha tem várias máquinas, já tem no estoque. Porque isso é uma das coisas, quando você está trabalhando com componentes importados, é natural que você tenha paridade, é o mesmo em várias máquinas. Então, domine rapidamente que máquina dá mais prejuízo para a empresa. Porque se quebrar daqui dá mais prejuízo, você vai parar aqui dá menos prejuízo. Eu fiz isso, tá? Eu tinha peça que a gente só mantinha em uma das fábricas. Pô, mas se quebrar lá em Ribeirão Preto, vai buscar em Itapetininga. Mas vai ficar parado? Sim, porque só vai ter uma. Elas são idênticas, eu não vou manter uma peça em cada localidade de algo que eu nem espero quebrar nos próximos 10, 15 anos. Eu tenho que ter, mas eu tenho que ter uma. Perfeito, bacana. João Mota Marques aqui, como você realiza a estruturação de pessoal de manutenção? Dê um exemplo em números. Muito obrigado, ótimo ao vivo com grandes informações. Peraí, onde está a pergunta do... João Mota, a TC. Um exemplo em números. Então. Ô, João, então assim, eu não sei se você está falando do nosso contexto, né? Estruturar o pessoal da manutenção para um programa dessa forma. Então, assim, se você, dependendo de quantos times ou localidades você tiver, pega uns 2 de cada uma. 2 pessoas dos fixos de manutenção, tá? Até porque você precisa engajar todos e todos têm que ter voz para engajar. Então, eu trabalhava dessa forma. Alguém vai ser um coordenador geral ali do programa, mas você não consegue multiplicar tudo tão rápido. Então, essas pessoas são os multiplicadores locais. Então, eu não vou te dar um número, mas assim, escolha a quantidade de braços suficiente para replicar isso de acordo com o tamanho da sua empresa, tá? Então, assim, não adianta pouca gente, a velocidade é baixa, porque você não consegue replicar, né? Muita gente, também é uma confusão toda hora que tem que mudar alguma coisa, ou tem mais chance de divergência. Então, se a gente está falando de estruturação para um programa de excelência, vou falar assim, na 3M, na época, a manutenção de time de próprios tinha, acho que 170 pessoas nas 7 fábricas, de próprios, mais os terceiros, de próprios, 170 pessoas. Ligados diretamente a esse programa, tinha 10 pessoas, tá? Para isso. Mas porque eu tinha que ter uma em cada localidade, então aí eu tinha 2 analistas de dados até para pegar isso aí, os supervisores engajavam, então assim, tinha 10 pessoas para 170, mas era a nossa realidade ali.
tá? Porque era um programa muito mais pautado pela nossa internacional do que pelo Brasil. O Brasil tinha que replicar e fazer dar certo, né? Então, se o time local está fazendo isso, aí você tem um comitê que você pode mexer nas métricas. E eu fiz isso depois que eu saí de lá da 3M em outro lugar, aí eu podia mexer nas métricas de tempo em tempo para forçar uma evolução naquilo que precisava. Então, se eu não fui objetivo na resposta, é porque eu não sei se você falou da estruturação do programa ou uma estruturação de manutenção mesmo. Já me fizeram uma pergunta, sabe? Quantas pessoas tem que ter? Não sei, nem conheço o negócio. Quantos técnicos? Não tem, são os dados que vão dizer isso. Perfeito. Né? Rafael, o Valmir Jesus aqui. Rafael, pode afirmar que afirmar que determina a antecipação da necessidade de serviço de manutenção em uma peça ou componente específico de uma máquina ou equipamento é garantir a confiabilidade do ativo medindo no tempo? Eu estou entendendo que você está, assim, recomendando antecipar que você troque um componente antes da hora, porque você está desconfortável, né? Se aquilo vai aguentar o tempo. É natural, como eu disse, o seu negócio vai dizer, a empresa pode tolerar uma parada, se ela acontecer? Qual é o estrago além desse componente? O estrago é mais que esse componente, ele quebra ele e todo mundo que está perto dele, né? Que a gente fala, um redutor, se quebrar o rolamento, não é só o rolamento que você vai perder, você provavelmente vai arrebentar suas engrenagens. Então, a importância não é só o rolamento, o estrago é muito grande. Mas o negócio, então assim, olha, se a gente não trocar nessa janela que vai ter da parada anual, ou porque a fábrica vai parar por algum feriado, não importa, a próxima é só daqui 6 meses. E eu não confio que vai aguentar 6 meses. Leva a informação, mas leva concreta a informação, divide a informação com o dono da coisa, manutenção com o dono da produção, que a gente costuma dizer, amarra o rabinho de todo mundo na informação, porque se a decisão for não troque agora, porque é muito caro, e quebrar, não é o fracasso. Isso não é, se quebrar, não é o fracasso, é apenas a decisão coletiva. O negócio decidiu correr esse risco. Não adianta culpar alguém, está lá registrado. Preferimos correr risco. Por quê? Está embasado em alguma coisa, não tem cash agora para trocar, ou... Então, assim, eu acho que antecipar é válido. Se o negócio disser que não pode falhar, que isso quebrar é um prejuízo muito maior do que antecipar, antecipe a troca. Leve dados, antecipe a troca. Rafael, cara, só elogios aqui para ti, cara. Luiz Carlos, parabéns, ao vivo, ótimo. Na live, né? Continua alto aqui, ó. Por isso que a gente já vai continuar alto. Pois é, cara. E uma coisa interessante aqui que eu tô reparando, que as pessoas, parece que esse bate-papo ao vivo, assim, o pessoal gosta mais. Gostou, né? Engajamento aí, ó. Fórum de manutenção, né? O tema hoje é esse. Vamos lá. Vamos pensar. Cara, não errei, cara. Eu te vi no LinkedIn, no início do nosso webinar, eu comentei, não sei se todos prestaram atenção no que eu falei, mas eu conheci o Rafael no LinkedIn. Ele posta conteúdo muito bacana e me chamou a atenção os conteúdos. Eu disse, Rafael, deixa eu conversar com esse cara aqui. Eu sou enxerido, né, cara? O cara da área comercial. E aí, conversando com o Rafael, cara, quero te agradecer em nome da ITSS por esse fantástico aí, apresentação sua. Você é um cara que domina o assunto, extremamente rico mesmo, cara, e prático, tá? Experiência na prática, gerando aí muitos insights aqui, cara. Meus parabéns mesmo, cara. Em nome do Grupo ITSS, eu te agradeço aí. E fica aí o convite para as próximas aí, né? Para a gente bater um papo. Agora fazer uma live, de repente, né? Junto conosco aqui. Maravilha, Letieri. Obrigado novamente pelo convite. É uma grande satisfação falar disso. Eu espero que tenha sido proveitoso aos colegas que assistiram. E assim, entre em contato, tá? Meu nome é esse, Rafael Guide. O LinkedIn é esse, linkedin.com.br/Rafael Guide. Então, assim, a foto que está no banner é a mesma do LinkedIn, então é fácil me identificar lá. Entre em contato, vamos bater um papo. Gosto de bater um papo, ajudar as pessoas nesse sentido, né? Se eu puder ajudar, porque eu também colho conhecimento com as pessoas, né? Não sou aqui dono da verdade. E é muito bacana a gente estar falando desse assunto. A solução que a ITSS
propõe, né, que ela traz, é um sonho de qualquer gestor de manutenção há mais de uma década. Pô, eu sonho com isso desde que eu comecei a trabalhar na manutenção, os primeiros coletores ali, que eram do máximo, mas nunca rodava direito, não ia, o IT da empresa brigava. Então, assim, só que as coisas mudaram, porque a mobilidade que não existia 10 anos atrás, com os aplicativos móveis a custos baratos até, né, promoveu isso, cara. Esse sonho tá fácil, cara, tá na mão, a ITSS fornece isso por um preço assim que o benefício que vai trazer, não é fácil justificar isso. Claro, tem que justificar, às vezes você precisa de IT, é mais político do que custo em si, mas, cara, a solução te traz um universo que eu... Fantástico. Então, assim, essa informação que eu falo, que nem hoje você chega no lugar, manutenção, vocês têm um drone? Não. Cara, um drone custa R$2.000 do mais barato com uma câmera, 3.000, não precisa nem ser de atmosfera. Então eu vejo empresas assim, cara, vocês sobem lá na torre do tanque, do silo, para ver o que está acontecendo. Aí o cara sobe e chega lá, ai, cara, não trouxe a peça, não trouxe a chave, não trouxe tudo. Desce, e é uma situação uma permissão de trabalho, isso e aquilo, vigia o outro tal. Por quê? Porque, pô, o cara tá subindo 60 metros de altura. Eu falei assim, cara, sobe com o drone, pelo menos olha ali, que já dá uma ideia, parece que é isso, já aproveita, leva o kit, que é um drone, que eu tô falando, mesma coisa, dispositivo mobile, né? Então, era muito caro há 10 anos atrás, hoje está na nossa cara, então tem que ter. O Rafael, o Rodrigo te mandou os parabéns aqui pela live, aqui, pela experiência, e botou entre aspas urubu, eu não sei, deve ser seu apelido. Ele é parça de Unifei. Tá? O Urubu é o mascote da Atlética da Universidade Federal de Itajubá. Ah, legal. E o Luciano me chamou de baixinho, então, aí é bravo, né? Luciano aí quebra. O Valmir Jesus aí, muito obrigado pela presença. EFEI, o Rodrigo falou que é da EFEI aqui. O Hélio, Gustavo Dias aqui, Rafael, Silvano, Luiz Carlos, Jean, William. O cara fala que é DFEI, ele não aceita que virou universidade. Ele entrou igual ele entrou antes de 2002, antes de sancionar a universidade. Então, é EFEI, Escola Federal, não é universidade. Beleza, valeu, Rodrigo. O João aqui, excelente webinar, palestrante domina o assunto de categoria. Eu super agradecido a Letieri por a oportunidade. Obrigado, João. Galera, então tá, já passamos meia hora do webinar, mas assim, a galera tá aqui ainda, todo mundo aqui participando, cara, pô, tô muito feliz, cara, muito feliz, e essa é o intuito do webinar, né, trazer aí experiência, né, trocar, compartilhar informações, e foi muito produtivo, né, o Renato agora falou e foi bastante produtivo, agradeço. Obrigado, Renato, pela presença também. Obrigado a todos, pessoal, Rodrigo lá de Morrinhos, Alexandre... agora eu sei, esse era colega de sala mesmo. Esse era colega de sala mesmo, da mecânica. Abração, Morrinhos. Bom, pessoal, até meia-noite. Bom, pessoal, é um prazer, claro, vocês aí, mas a gente tem que deixar aí só os agradecimentos por isso, e é muito bacana. Então, só reforço o meu agradecimento, e a todos, a ideia é essa, gente. Um programa pronto não rola. Pegue ideias e contextualize para o seu negócio, para o seu contexto, né? Então, ainda hoje, muitos programas de TPM, Lean Manufacturing, WCM, patinam porque eles querem chegar com a receita pronta. Não existe programa em modo turbo. Você tem que entender a necessidade para depois fazer o programa. Perfeito. O Gilmar aí, valeu, Gilmar, obrigado pela presença também. Gente, muito obrigado, até a próxima. Então, mês que vem tem outro webinar, tá bom? Obrigadão, pessoal. Um abraço, obrigado, Rafael. Valeu. Até mais. Abraço.